Amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por essa palavra viva, que ela se torne rema aos nossos corações, que nós possamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada um de nós, e que o Teu nome, Senhor, nessa noite seja glorificado neste lugar. Nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos trazendo uma série de palavras à igreja a respeito de santificação, a respeito de crescimento espiritual. E nós não podemos falar de crescimento espiritual, não podemos falar de plenitude, vida abundante, sem compreender o propósito para o qual nós fomos chamados nesta terra. Nós fomos chamados para ser igreja do Senhor, que é o corpo vivo de Cristo sobre a terra. Se nós compreendermos esse mistério de Deus, grandes coisas nos serão acrescentadas em termos de revelação da palavra, coisas que nós temos em Cristo e não nos demos conta ainda. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo traz uma das mais ousadas orações em favor da igreja, movido pelo Espírito Santo. Ele ousou pedir algo que vai além do nosso entendimento. Essas verdades espirituais, elas só podem ser discernidas por nós pelo Espírito. E Paulo se põe de joelho diante do Pai, como ele começa essa oração, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que a igreja faça a diferença sobre a terra. Então, o grande foco desta noite, a ideia central que nós queremos passar para você, é que a igreja precisa fazer a diferença sobre a terra. Amém? Amém. Cada dia se percebe menos inclinação por parte dos cristãos para orar em favor da igreja como um todo. Nós estamos sempre às voltas com questões pessoais, e nunca foi tão necessário que nós paremos no meio das nossas encrencas diárias, no meio das nossas angústias diárias, para orar pela igreja. Porque quando nós tivermos uma igreja forte no Senhor, nós vamos superar essas dificuldades pelas quais nós temos passado. As lideranças, elas estão mais preocupadas em resultados imediatos para o aqui e agora, curas
empregos, conquistas, crescimento numérico, construção de megatemplos, entretenimento. Então nós precisamos entender que Jesus está às portas e precisamos nos preparar como corpo vivo de Cristo sobre a terra para aquele dia glorioso. E nós precisamos tirar aquela ideia, aquela imagem que a igreja tem lá fora por parte daqueles que não conhecem a Jesus e colocam tudo no mesmo balaio, achando que tudo isso que nós vemos por aí afora é a igreja de Cristo. Então nós precisamos entender que a igreja de Cristo, ela é invisível. Só o Senhor conhece aqueles que verdadeiramente são seus. E definitivamente nós precisamos nos empenhar para que a igreja faça a diferença sobre a terra. Nós somos chamados para ser o povo da esperança, para ser o povo da alegria, a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. O Senhor derramou poder sobre a igreja. E eu tenho visto crentes anêmicos, crentes que não têm ousadia para orar, crentes que não têm ousadia para ministrar na autoridade de Jesus. A autoridade não é grito, a autoridade não é algazarra, a autoridade é um nome. E esse nome se chama Jesus, o Cristo de Deus. E quando nós falamos nesse nome, as coisas começam a se mover, porque o poder está em Cristo Jesus. E nós mesmos, de nós mesmos, nós não temos nenhum poder. Mas o poder que está em nós, sobre nós, é o poder do Cristo vivo. Então ore com ousadia, ministre com ousadia, faça suas asseverações com ousadia, baseados na palavra de Deus, e você vai ver a glória de Deus descer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ao invés de nós proclamarmos as virtudes do Senhor, que nos transportou das trevas, o que é que nós temos visto? Crentes assustados, com medo de tudo e de todos, práticas mundanas no seio da igreja, competitividade, ciúmes e contendas, invejas ministeriais, lares destruídos, as patologias emocionais atingindo em cheio o povo de Deus. O que é que está acontecendo, meus amados? Eu tenho pensado muito sobre isso nesses dias. A igreja precisa assumir a sua santa vocação e exercer a sua autoridade como corpo vivo de Cristo sobre a terra. E eu queria compartilhar com a igreja hoje 4 verdades que a igreja precisa compreender, verdades fundamentais. E eu creio que o Senhor marcou esse encontro com você nessa noite. Eu creio que o Senhor há de ministrar o seu coração, o nosso coração. A primeira verdade, nós encontramos nos versículos 14 a 16, eu não vou lê-los novamente para não ficar muito extenso, mas você pode fazer isso depois. A primeira verdade é que a igreja precisa entender que é um povo fortalecido com o poder do Espírito Santo. Meus amados, o poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. Amém? Amém? Amém. Paulo pede a Deus que responda a sua oração segundo a riqueza de sua glória. A glória de Deus é a soma total de todos os seus atributos, que são infinitos e insondáveis. Note que o apóstolo não pede prosperidade, riqueza ou saúde, embora a gente saiba que ele era um homem fisicamente doente. Ele tinha uma enfermidade crônica, que morreu com essa enfermidade, embora ele tenha sido martirizado, mas nunca foi curado dessa enfermidade. Ele não pediu cura, embora saibamos que essas coisas sejam boas em si mesmas,
Nós precisamos olhar e focar na eternidade com olhos espirituais para as coisas que são verdadeiramente importantes e que são eternas. Nós aprendemos aqui que a maior necessidade da igreja, preste atenção no que eu vou dizer agora para você não interpretar errado as minhas palavras. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, mas do próprio Deus. Amém. Tem um louvor que diz assim: eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Nós precisamos orar mais assim: Senhor, dá-me mais do teu Espírito, derrama mais sobre a minha vida, me enche com a tua presença, faz que em mim se ache só a ti. Tem outro louvor que fala isso. Nós precisamos buscar a presença de Deus muito mais do que por coisas e por situações e por respostas. Parece que essas demandas que nos cercam, elas vêm para atravancar a nossa vida espiritual e impedir que nós olhemos para o Cristo e o desejemos com toda a força do nosso coração. Só uma igreja cheia do Espírito e fortalecida com o poder de Deus pode prevalecer neste mundo tenebroso e sair mais que vitoriosa na luta contra o mal. Quanto mais cheios do Espírito estivermos, mais vazios de nós mesmos estaremos e mais cheios da presença do Senhor e desse poder vivo que faz a diferença. Amém? Precisamos do poder do Espírito primeiro para viver em santidade, para testemunhar, para perdoar uns aos outros. Não é fácil a área dos relacionamentos. Todos os dias nós precisamos ministrar perdão. Perdão àqueles mais queridos, perdão àqueles mais próximos e depois àqueles que estão à nossa volta. Nós somos sempre fustigados a todo momento, mas para isso nós precisamos estar cheios da presença viva do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da presença do Espírito em nós para pregar o Evangelho com ousadia. Essa palavra de hoje não é uma palavra que enche igreja. A palavra que enche igreja é aquela palavra que promete prosperidade, que promete isso, promete aquilo outro. Eu quero dizer a você que se você quer todas essas coisas, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque o enchimento do Espírito. Diga: Senhor, eu quero mais do teu Espírito. Nada mais me interessa a não ser a presença viva do Senhor em nós. Entronize o Senhor no centro absoluto da sua vida e você vai ver as outras coisas lhe sendo acrescentadas. Amém? Amém? Amém. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para desfrutar da vida abundante que o Senhor Jesus prometeu, para experimentar um desapego pelas coisas materiais. Nós precisamos aprender a andar com pouca bagagem. E à medida que nós caminhamos, nós vamos amealhando tantas coisas, juntando tantas coisas, amealhando tantas coisas que vão ficar nessa terra. Então para de ajuntar tesouros na terra e começa a juntar tesouros nos céus. E você vai ver a glória de Deus começar a descer nas coisas mais simples. Nós precisamos da presença viva do Espírito para ser sensível à dor do irmão e socorrê-lo na hora da necessidade e para glorificar o Senhor com o nosso viver. A segunda verdade que nós precisamos entender como igreja é que nós somos um povo habitado por Deus. Você já parou para pensar nisso? Você, crente em Jesus, é santuário vivo do Espírito de Deus. Amém. Aonde você chega, a vida de Deus se manifesta. Ao mesmo tempo que é um grande privilégio, é uma grande responsabilidade da nossa parte. E nós nos esquecemos disso. Paulo pede que Cristo habite no coração da igreja, no versículo 17, e que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Como
compreender esse pedido, quais as implicações de Cristo habitar em nós? Significa que Ele é o dono da casa espiritual e tem autoridade para jogar fora o que não lhe serve, fazendo as mudanças que precisam ser feitas. O Senhor é o dono da casa espiritual. Esse corpo não lhe pertence. Pertence ao Senhor. É santuário vivo de Deus. E você tem vivido de acordo com a vontade de Deus? Você está preparado? Paulo também pede que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Como pode ser isso se nem os céus dos céus podem conter o Deus vivo e todo-poderoso? Como então receber a sua plenitude? No versículo 20, o apóstolo explica que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em nós. E a minha oração hoje é para que os seus olhos e os seus ouvidos espirituais eles sejam abertos e você compreenda essa verdade. Nada acontece fora do Cristo. Nós somos o corpo vivo de Cristo sobre a terra, através do qual o Senhor opera. A igreja é esse corpo vivo, é transporte de sua vida, somos embaixadores de Deus. Aonde chegamos, o Senhor chega e seu poder se manifesta. Ele poderia se manifestar através de anjos, mas por um ato de sua soberania, Ele resolveu se manifestar através de você, através de mim. Amém? Apesar de nós. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Se manifesta através de vasos de barro frágeis, para que nós compreendamos que o poder não vem de nós, vem de Deus. É mistério de Deus. A terceira verdade fundamental que nós precisamos compreender como igreja é que a igreja é um povo firmado no amor de Cristo. Nós estamos firmados no amor de Cristo. Se é que nós verdadeiramente fomos regenerados pelo Espírito de Deus, nascemos de novo, somos novas criaturas. Quando entendemos que somos verdadeiramente habitados por Deus, a vida do Senhor, ela é demonstrada ao mundo através de nós, sobretudo em atos concretos de amor. Ontem nós falávamos sobre isso no estudo bíblico da noite. A questão de você florescer onde você está plantado, de você fazer a diferença onde você está plantado. Não precisa você sair enfiando versículo nas pessoas. Não, tenha um viver digno da presença do Pai, que aonde você chegue as pessoas digam assim: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. E não pelas suas roupas, não pela sua aparência exterior, mas pelos atos concretos de amor que podem fluir do trono através de você. Amém? Amém. Paulo ora para que a igreja seja arraigada, usa a figura da árvore sustentada pelas raízes. Pede também que ela seja alicerçada, usa a figura da construção, que precisa ter um alicerce forte. Tanto nossas raízes como nosso alicerce devem estar firmados no amor de Cristo. Esta percepção ela é espiritual, baseada na fé, não em sensações humanas e emocionais. Aliás, nós não fomos chamados para ver, para sentir, nós somos chamados para crer. E esse é o grande desafio do crente. Esse é o grande desafio do crente, ser esse canal vivo da graça de Deus. Que o fogo do alto desça através de nós. E que esse fogo não seja um fogo estranho, um fogo forjado. Hoje pela manhã eu estava lendo o livro de Números. Havia uma referência a Nadab e Abiú, aqueles dois filhos de Arão que foram consumidos na presença do Senhor, porque trouxeram fogo estranho diante do altar. E alguns teólogos, eles acham, eles
imaginam, por outras passagens bíblicas, que o fogo estranho é porque eles estavam embriagados ao ministrar na presença de Deus. E ali, movidos pela bebida inebriante, eles traziam uma ministração que estava fora da vontade de Deus. Nós não sabemos exatamente se era isso, mas enfim, nós percebemos muito fogo estranho forjado diante do altar. Quando o Senhor quer incendiar o altar, Ele faz isso, Ele traz isso do alto. Não precisa que você faça parte de um gueto, que você seja vítima de um marketing espiritual para que esse fogo desça. Olha, a palavra foi uma bênção, eu fiquei arrepiado. Você não está aqui para ficar arrepiado, você está aqui para crer naquilo que o Senhor deseja ministrar ao seu coração. Amém? Então, queridos, o apóstolo pede ainda ao Senhor que a igreja compreenda as 4 dimensões do amor de Cristo: largura, comprimento, altura e profundidade. Isto significa que a graça de Deus não conhece limites para salvar, para perdoar e libertar o pior pecador. E muitas vezes, nós estávamos falando sobre isso ontem, a joio e trigo no meio do povo de Deus, e muitas vezes a gente fica tão grudado em determinadas situações dentro do ambiente de igreja. Uma outra tendência que nós vemos hoje nos nossos dias é a tendência de muitos cristãos não fazem a obra de Deus evangelizando aqueles não alcançados, antes saem aliciando crentes de outras comunidades para levarem para suas comunidades. Não façam isso, não fiquem convidando crentes de outras comunidades para cá, não. Mas traga aqueles que não conhecem Jesus. Amém. Nós não estamos aqui para mostrar números às pessoas. Nós estamos aqui para ganhar almas para Jesus, anunciar esse Cristo vivo, esse Cristo que faz a diferença na nossa vida. Amém. Fale para aquela pessoa que não conhece Jesus, fale para aquela pessoa que está lá fora e nunca ouviu falar de Jesus. Ah, mas eu queria que fulano que é da igreja tal conhecesse a minha igreja. Para com isso. Você vai trazer aquelas pessoas. Eu queria fazer um desafio nessa noite, e no domingo que vem você trazer pelo menos uma pessoa que não conhece Jesus. Vamos fazer isso. Queridos, quando a igreja está firmada neste amor, ela compreende que não é apenas receptáculo da vida de Deus, mas é canal através do qual essa vida flui. Somos conhecidos no céu por causa da graça invisível de Deus. Precisamos na terra ser canais dessa multiforme graça pelo nosso testemunho. Só assim o corpo vivo de Cristo será conhecido sobre a terra. A quarta verdade, ela não aparece no texto de um modo explícito, mas ela está aqui, nesse contexto nós percebemos. A quarta verdade, eu queria ministrar à igreja hoje, ela precisa parar de olhar com pena para si mesma e tomar consciência do poder e plenitude de Deus que já lhe foram outorgadas por Ele. Amém? Amém? O poder está sobre a sua vida. Ah, mas eu não vou orar por aquela pessoa, eu queria chamar o pastor, eu queria chamar fulano, eu queria chamar Beltrano para orar por alguém. Não, ore você. Impõe as mãos. Repreenda. Porque o poder vem do alto, vem de Deus. Quando falamos em autopiedade, falamos das nossas reações face às dificuldades que nos cercam. Corremos com medo diante dos gigantes que se levantam contra nós. Vamos enfrentar lutas sim, mas já entramos nessas lutas habilitados para vencer. A igreja que somos nós precisa tomar consciência do que já recebeu de Deus e se tornar ousada em suas ações, reações e orações. Quando isso acontecer, então, começaremos a fazer a diferença nesta terra para a glória de Deus. O versículo 21 diz: a Ele seja a glória na terra e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Por enquanto, a igreja visível sobre a terra, em sua maioria, tem sido lugar de entretenimento de bodes, não lugar no qual as ovelhas devem ser alimentadas e se nutrir para ser fortalecidas e atuar no mundo de forma eficaz como o corpo vivo de Cristo sobre a terra. Nós não estamos aqui, isso aqui não é um picadeiro, não. A igreja é lugar de se alimentar ovelhas. Charles Spurgeon fez um sermão há muitos anos atrás, século passado, no começo, e que o sermão dele era intitulado Entreter bodes ou alimentar ovelhas. A função da igreja é alimentar ovelhas. Amém? O que aprendemos aqui? Primeiro, a igreja precisa entender que é um povo fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Segundo lugar, a igreja precisa entender que é um povo habitado por Deus e ter consciência dessa habitação. Terceiro lugar, a igreja precisa entender que é um povo firmado no amor de Cristo. E em quarto e último lugar, a igreja precisa parar de olhar com pena para si mesma e tomar consciência do poder e plenitude de Deus que já lhe foram otorgados. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.